Olá, meu bem, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal, seja muito bem-vinda ao Vlog da Rosa. E para a gente continuar tecendo essa nossa prosa a respeito de buscar na prática do autoconhecimento, na prática do estudar de si, de ter a espiritualidade na prática como esse caminho para a gente conseguir realizar os nossos sonhos com mais facilidade. Hoje eu estou querendo compartilhar com você a minha experiência de ter escolhido um dia ter uma prática de autocuidado físico aliado a um processo de tratamento de fertilidade natural para poder conseguir alcançar o meu sonho da minha maternidade. Sim, caso você não saiba, eu sou uma mulher de 39 anos, capricorniana, com ascendente em escorpião, lua em gêmeos, querendo ser mãe aos 39 anos. E esse processo, ele nasceu, o processo da maternidade, ele já tem um tempo que aflorou, e eu tô buscando exatamente, esse é um dos sonhos que eu venho buscando realizar com essa prática do autoconhecimento, de vivenciar essa minha espiritualidade para poder resgatar essa reconexão com o meu ventre e assim conseguir alcançar esse recebimento da minha própria maternidade. Eu tenho consciência, eu tenho clareza de consciência de que essa minha maternidade, alcançar esse sonho nos meus braços é um resgate da minha própria natureza que eu estou fazendo nessa encarnação. Então, inclusive, eu posso até falar, deixa aqui nos comentários se isso faz sentido para você, eu posso até falar em outro vídeo a respeito de coisas, pontos, coisas não, mas memórias, momentos que eu vivenciei nessa minha travessia de autoconhecimento com relação à minha maternidade, que vem me fortalecendo a lidar com o tempo da minha maternidade, o tempo de florescer a minha maternidade. Então, com essa minha escolha, que eu quero atualizar vocês, é com relação que no final do ano, eu fiz essa escolha em novembro, eu conheci o tratamento natural, que interessante que foi trazido, né, por duas pessoas, um homem e uma mulher. Uma amiga minha falou que ficou sabendo de uma pessoa que fazia um tratamento natural e que estava aqui e que ela já tinha inclusive marcado minha consulta. O que eu acho até interessante fazer um parênteses aqui é porque existem alguns aspectos principalmente nessa atmosfera da maternidade, que eu percebo que precisa ser trabalhado na mentalidade do feminino. Porque as mulheres falam muito de rede de apoio, da necessidade de rede de apoio. Entretanto, quando essa rede de apoio se apresenta, algumas mulheres acham que é até invasão de privacidade. E eu, graças a Deus, eu não consegui. Eu não tive esse tipo de mentalidade de considerar que a pessoa ter, inclusive, marcado uma consulta para mim, ter sido uma invasão de privacidade, sabe? Porque eu sinto que é o acolhimento que as pessoas que me conhecem mais próximo têm com relação a justamente a essa rede de apoio de fazer acontecer esse sonho se tornar real. Então eu sou muito grata a essa pessoa que pensou em mim e que teve até a iniciativa de marcar aquela consulta pensando no bem que faria para mim. No mesmo período, teve um homem que procurou meu companheiro e falou, ó, tem um tratamento assim, assim, pensei ser uma boa possibilidade para vocês. Quando a gente foi olhar as duas possibilidades que foi trazida para a gente no mesmo período, era a consulta com essa mesma pessoa. Então, é uma consulta com tratamento com a medicina do Jatobá. Eu comecei, inclusive, nos vlogs que eu compartilhei em outro canal aqui com vocês, eu compartilhei esse momento de eu estar fazendo uso dessa medicina, né, para poder aflorar a fertilidade. Começamos e concluímos um ciclo de 3 meses com esse processo de tratamento natural de fertilidade. E o que eu posso dizer para vocês da minha experiência, que é uma experiência realmente válida, por conta que eu senti um impacto no meu corpo em si, não só físico, mas energético. Eu senti muita energia vital, eu senti disposição, eu sentia facilidade, eu sentia leveza, eu sentia vontade de viver, no sentido de, sabe, aquela pessoa que está ali disponível, não tinha cansaço. Então eu sentia que a medicina do Jatobá me trouxe essa disponibilidade de fazer as coisas com mais facilidade, energeticamente falando, que eu estou me colocando agora. Mas além disso, eu também senti mais percepção do meu período ovulatório. Isso eu achei muito fantástico.
ficar mais evidente o período ovulatório. O outro ponto é no sentido de, eu achei até interessante que eu até conversei com a pessoa, faz sentido isso, de ter regulado o meu intestino. E a gente sabe que esse processo do intestino ele é super importante para uma saúde no corpo físico de uma forma mais integral, né? Então, esses 3 pontos foram o que mais ressaltaram para mim nesse processo de 3 meses cíclicos, né? Consecutivos de tratamento. E fiquei entendendo que esse processo, inclusive aliado a uma dieta que foi restritiva, que esse foi o ponto auge, né? Porque não era só beber a medicina do jatobá, eu tinha uma restrição com relação a comer frango, leite e derivados. Só estava liberado a manteiga. E eu achei super interessante por conta que esse processo de ter essa restrição do leite em si foi o que mais me impactou. Primeiro, por perceber o quanto que a nossa alimentação ela está permeada do leite e o que é considerado saboroso permeia leite. E ao mesmo tempo, o quanto que eu percebi que meu corpo ele desinchou quando eu estava nesse período de não consumir os derivados de leite, nem beber leite. O leite em si já não era algo, vamos dizer assim, preocupante para mim, porque eu realmente não tomo leite, não me apetece o leite, mas os derivados, a condição de um chocolate, das sobremesas, que tudo permeia leite, né? Então, esse foi o ponto mais delicado de todo o processo. Não foi lidar com a medicina, não foi lidar com a condição do impacto da medicina no corpo, mas muito pelo contrário, era a condição da restrição com relação aos derivados de leite. Principalmente porque a bonita aqui tem um companheiro que ama um docinho. Então, assim, a minha tentação era ter que me aguentar eu com eu mesma e não cair na tentação de comer um doce, comer um derivado, um chocolate, alguma coisa com leite, mas também dele me ofertar, porque simplesmente ele esquecia que eu tava numa restrição. Ele, amor, olha, eu comprei pra você. Quando eu via, era uma coisa assim, mas amor, isso aqui tem leite. Isso aqui eu não posso. E era uma coisa que em outros tempos eu comeria, entendeu? Então foi um processo, inclusive, de tratar dentro do próprio casal esse alinhamento de um propósito de que existia uma necessidade de fazer uma restrição em função de um tratamento. Isso é algo fino de ser percebido, inclusive de ser trabalhado dentro do casal em si, né? Porque eu tinha restrição, ele não tinha. Ele poderia comer o que ele quisesse, já eu não. Então, foi um período assim de muitos aprendizados, tanto com relação nesse lidar do casal em si, mediante as restrições, e também válido pela experiência de ter percebido o quanto que essa planta do jatobá, ele realmente traz esse impacto de energia, de vitalidade, de força vital, para poder conseguir trazer mais, literalmente, mais fertilidade para a pessoa. Eu realmente me senti mais fértil no período que eu estava vivenciando o ciclo dos 3 meses junto ao jatobá. Com relação a vivenciar uma prática física, foi algo que também me impactou, porque eu percebia que realmente me faz bem. Eu tenho um histórico de vir de uma atividade física. Eu sempre fui muito ativa fisicamente. Eu gostava de futebol, de vôlei, de academia. Eu corria na praia. Entretanto, conforme foi passando, né, os tempos, eu fui ficando mais recolhida e fui parando de ter essas atividades físicas. Também aquela história, né, de me diz com quem tu andas que eu te direi quem és. Meu marido, ele foi um ponto assim que me auxiliou bastante a não ter tanta atividade física, né? Ele também tinha uma atividade com academia, ele fazia isso, mas em função da dinâmica da vida em si, os dois pararam e a gente foi deixando isso de lado. E nessa minha experiência de fazer o tratamento natural de fertilidade junto com a atividade física, foi um ganho para mim. Eu me senti fisicamente muito mais fortalecida. Isso é algo que eu sinto necessidade e que, inclusive, estou aqui para poder publicamente perante vocês, minhas amigas, dizer que eu estou
me disponibilizando a voltar a fazer essa atividade física da academia, porque eu sinto necessidade, uma necessidade, e eu tenho consciência de que é algo que realmente agrega para uma mulher que está querendo ter uma boa concepção, ter uma gestação mais leve, né? Essa condição de você também cuidar do seu físico. Então, eu vou voltar, irei retornar. Esse vídeo também é uma atualização dos 3 meses que eu vivenciei, dar um retorno para vocês, da minha experiência. Foi uma junção super válida, tanto com relação à medicina, quanto com relação ao autocuidado físico. Mas, nesse meio do caminho desses meses, o que é que aconteceu? Eu tive uma mudança de rotina profissional, e nessa mudança de rotina, a Bonita aqui não conseguiu manter o ritmo dentro da academia. Eu fiquei oscilando um tempo, aí fui deixando e, enfim, cá estou eu, voltando a estaca zero, de ter que ter mais, como que eu posso dizer, perseverança com relação a esse autocuidado físico, que é algo também que eu considero válido nesse caminho do autoconhecimento, para além das camadas mais finas, né, da energia, do emocional, do autocuidado emocional que a gente tem, que a gente aprende nessa espiritualidade feminina, no sagrado feminino, de cuidar, de zelar pelo nosso emocional, pela nossa saúde mental. A gente também ter nessa prática da atividade física um recurso para a gente poder se fortalecer nesse caminho. Então, eu irei retornar. Esse daqui também é um comunicado. Eu irei retornar para a atividade física da academia, e no próximo mês, no próximo ciclo, a gente também retorna com as nossas medicinas para continuar esse processo de se fertilizar de forma natural, que esse é o caminho que eu estou escolhendo para minha maternidade. Eu quero conceber de forma natural. Eu quero ter essa honra, essa graça de conseguir fazer o processo de resgatar no meu ventre essa força da maternidade e receber nos meus braços esse sonho. Então, o propósito da maternidade está vivo, graças a Deus, está vivo aqui, permanece nessa perseverança da gente conseguir se realizar e alcançar esse sonho. Meu bem, eu espero que essa minha experiência diante de alcançar minha maternidade te faça também perceber o quanto que é preciso a gente ter determinação, ter perseverança, ter foco, né? Ter constância. Essa palavra é mágica. Ter constância e princípios e valores bem definidos para a gente conseguir se manter no caminho de realizar os nossos sonhos. Eu aprendo muito com esse resgate da minha maternidade. Resgatei algumas memórias, alguns pontos que me fortalecem e me tranquilizam com relação a esse tempo da minha maternidade. Afinal de contas, aqui vos falo uma pessoa que precisou limpar o ventre de um abuso, então, aos 5 anos de idade. Então, eu tenho essa amorosidade com o meu ventre. Eu também tenho essa amorosidade com o meu ventre de ser uma pessoa que está resgatando essa responsabilidade perante a vida. E tudo isso faz parte de toda uma estrutura de uma mulher para conseguir sustentar, para conseguir nutrir o seu arquétipo de mãe. Então, eu espero que você também tenha esse olhar mais gentil com você, mais amoroso com sua caminhada. Se você é uma mulher que também está nesse propósito de conceber, de ter a graça de uma concepção, tenha certeza que as coisas que nos acontecem, ele tem um propósito maior. É confiar que essa natureza, esse superior que você acredita, essa espiritualidade que você acredita, ela é justa com sua vida, e que a gente precisa aceitar o que nos é dado com toda a graça. E nessa gratidão pelo que a gente recebe, a gente consegue se fortalecer e ter essa honra e esse merecimento de também receber essa vivência, esse sonho de ser mãe. Então, aquieta, acalma teu coração, se sinta acolhida aqui também por mim, porque eu sei o quanto que uma mulher que sonha em ser mãe, ela tem em si um amor forte guardado, um amor querendo florescer.
Então, confia nisso, se fortaleça nesse seu ventre, que você, assim como eu, a gente vem alcançar essa nossa vitória e vivenciando esse processo de ter na espiritualidade essa estrutura para nos fortalecer e realizar esse nosso sonho.